Tá, então agora como aplicação, né, para o movimento onde que eu tenho combinado, né, o movimento de translação mais um movimento de rotação, tá? Então vamos considerar esse problema aqui que eu tenho um corpo rígido, né, pode ser um disco, por exemplo, e esse disco aqui vai ser colocado num plano inclinado e ele vai descer esse plano inclinado, né? Então vamos achar que então a gente já tem um disco homogêneo, né? Então o centro de massa está aqui no centro, tá? Eu tenho diversas forças sendo aplicadas aqui, né? Eu tenho a força da gravidade, que atua, né, no centro de massa. Eu tenho uma força normal à superfície, que é onde que o disco encosta na superfície. Aqui é uma força normal que ela passa aqui através do centro de massa também. Eu tenho uma força de atrito, tá, entre, né, a superfície do disco aqui, né, e o plano inclinado. Tá? Então a gente vai ter um movimento de translação combinado com o movimento de rotação. Tá? Bom, então para a translação, né, eu posso descrever o movimento desse centro de massa a partir da segunda lei de Newton. Então a gente tem que massa vezes aceleração do centro de massa é igual ao somatório em I de todas as forças externas FIs que estão sendo aplicadas no corpo, né? E o movimento de rotação, por sua vez, né? A gente vai utilizar a equação que a gente acabou de deduzir, né, para o teorema geral do momento angular, né? Que é quando a gente tem um eixo de rotação, que é aqui o centro de massa, né? E esse eixo de rotação está deslocando, né? Ele está sendo acelerado. Então a gente tem que o movimento de rotação vai ser descrito então a mudança do momento angular L relativo ao centro de massa, né? Dt é igual ao torque relativo ao centro de massa. Tá? Agora a gente tem, né, que o momento angular relativo ao centro de massa ele vai ser o momento de inércia e o centro de massa de um eixo, né, que está de rotação que passa pelo centro de massa vezes a aceleração angular, ômega ponto. Tá? Então, só colocando nessa equação, para a rotação, então, a gente vai ter que a derivada no tempo de L relativo ao centro de massa vai dar, aqui é vezes, desculpa, o momento angular aqui é só vezes a velocidade angular, né? Então, é o I centro de massa, a derivada aqui vai ficar ômega ponto, é igual ao torque em relação ao centro de massa. Tá? Aqui a gente já está usando o fato aqui, tá? Que o movimento é laminar, né? É um movimento, igual a gente já colocou aqui, nesse curso aqui a gente só vai tratar o movimento de rotação, tá? Com um eixo, tá? Então o eixo de rotação estaria ao longo de Z aqui e a rotação só ocorre em torno desse eixo. Né? Então o movimento é apenas no plano, a rotação ocorre no plano XY apenas, tá? Então onde tiver vetor a gente já pode colocar como escalar. Tá? Então aqui já se entende que o momento de inércia no centro de massa já é do eixo Z, que passa por aqui, e o torque também é um torque que está na direção Z. Tá? Então beleza, então eu tenho essas duas equações, tá? De translação e de rotação. Tá? Agora eu preciso então, para calcular o movimento, né, de translação e rotação, vou precisar então saber quem são as forças que estão atuando. Tá? Então vamos começar pela translação. Então, para a translação, a gente tem que as forças que a gente tem. Eu tenho a força da gravidade, né? Então, agora vamos separar aqui, ó, a componente da força da gravidade na direção x, que é onde que está a direção do plano inclinado, e a direção y, que está nessa direção oposta. Então, a força da gravidade, a gente vai dividir, né, na força da gravidade, F, uma força G na direção x e uma força G
na direção y, tá? Então daqui a gente tem que a força da gravidade na direção x, tá? Esse ângulo aqui, se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é θ. Tá? Então a força da gravidade na direção x vai ser mg vezes seno de θ. Tá? E a força G na direção y, ele vai ser menos mg cosseno de θ. Tá? Bom, a força normal. Tá? A força normal está na direção y. Tá? E a força de atrito. A força de atrito aqui. Tá? E está na direção x, né? Então a força de atrito a gente vai usar, tá? Que vai ser vamos deixar isso para depois, vamos só assumir aqui que a força de atrito por enquanto está apenas na direção x, depois a gente vai falar que essa força de atrito vai ser μ vezes a normal, tudo bem? Então tá, então montando aqui as equações, né, então a gente vai ter que, já separando as componentes, né, da aceleração na direção x na direção y, então a gente tem massa vezes aceleração na direção x é igual a somatória nas forças na direção x. Então tem mg seno θ menos a força de atrito, né, que é contrária ao movimento do objeto, então menos a força de atrito. E m vezes a aceleração na direção y, igual a somatória das forças, então vai ser menos mg cosseno de θ, que é a força do peso, mais a força normal. Tá? Então tá, então a primeira coisa que a gente vê aqui é que o corpo rígido ele não tem movimento na direção y, né? A posição do centro de massa nem está subindo, nem descendo, né, em relação a essa direção aqui. Então, ou seja, y dois pontos é igual a zero. Tá? Como y dois pontos é igual a zero, então daqui a gente acha que a força normal é a componente do peso na direção y, né? Então, mg cosseno de θ. Tá? Então, para terminar de resolver o movimento de translação, né, a gente precisa de determinar quem que colocar uma cara para essa força de atrito aqui. Tá? Ok. E agora para a rotação. Tá? Então, para a rotação, tá? Então, tá o disco que está girando, né? E a única força que gera torque nesse corpo rígido aqui é a força de atrito. É essa força de atrito aqui, porque o centro de massa está nessa posição, né? Então, o torque aqui, que seria o raio do disco, né? O raio A dele. Tá? Então, esse disco aqui tem um raio A. Vezes essa força de atrito vai me dar um torque, né? Na direção Z aqui. Tá? As outras forças, a força normal, por exemplo, ela passa pelo centro de massa. Né? A força normal, ela está aqui. Tá? E a componente X do peso está aqui, ó, né? O mg seno θ. São forças que passam pelo centro de massa. Então, o torque dessas duas forças, da força normal e da força do peso, é igual a zero. Tá? A única força que gera torque para fazer o movimento de rotação é a força de atrito. Tá? Então, essa aqui é a única força que gera torque. Tá? Se não tivesse atrito no plano inclinado, esse corpo aqui desceria sem girar, tá? Sem rodar. Tá? Então, para a translação, então a gente tem que... desculpa, para a rotação, né? Então, a gente tem que o momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração angular é igual ao torque em relação ao centro de massa. Né? No caso aqui, o torque, então, é a força de atrito,
vezes a distância, né? Vezes A. Certo? Então, aqui a gente tem que resolver essa equação aqui. Ômega ponto é igual a força de atrito vezes A.